Irmãos, graça e paz, que essa manhã seja uma manhã abençoada, de muita alegria, de paz nos nossos corações, amém? Quero convidá-los a ficar em pé. Uma das marcas do crente deve ser a alegria, porque em meio às dificuldades, às lutas, nós temos um Deus em que nós podemos confiar. Mesmo que a gente esteja com o nosso coração apertado, nós devemos estar demonstrando que nós somos confiantes num Deus que provê todas as coisas. Amém? Vamos cantar. Vindo sombras escuras nos caminhos teus, ó, não te desanimes, canta o hino a Deus. Cada nuvem escura é um arco-íris traz, quando em teu coração reina perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, firme te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Se o viver é de luta, cheio de amargor, mostra afeto aos aflitos, age em seu favor. E de tudo que sofres tu te esquecerás, fluirás gozo e calma se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Vem a voz, negra a noite, aurora matinal, fica o céu mais brilhante, a voz do temporal. A esperança não percas, tudo vencerás. Fugirão as tristezas se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás um arco-íris cada nuvem traz. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Você já deu bom dia para o seu irmão que está ao seu lado? Já expressou esse seu sorriso lindo para ele? Glória a Deus. Estamos aqui nessa manhã maravilhosa para celebrarmos o início da semana, colocarmos nossa semana diante de Deus e ao mesmo tempo receber uma palavra de encorajamento e ministração para vivermos essa semana, mais uma semana de vitórias, amém? Nós estávamos falando em luta e eu quero lembrar um versículo da palavra de Deus para você: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Preste bem atenção, você não precisa derrotar o diabo, porque Jesus já o fez lá na cruz do Calvário. O que isso tem a ver? Você pode entrar na batalha pensando diferente, que você apenas só tem que resisti-lo. O diabo, ele não pode tocar na sua vida e ele não pode obrigar você a fazer nada. A decisão cabe a você. Por isso que a Bíblia diz que ele está como está dos nossos pés. Então você vai entrar na batalha apenas para resisti-lo. Só isso, resisti-lo em nome de Jesus, porque derrotado ele já está desde lá da cruz do Calvário, amém? Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te glorificar, ó Deus, por mais essa manhã. Ó Deus, começar esse domingo te adorando, te glorificando, ó Deus, até pelas nossas lutas, porque, ó Deus, sem luta não há vitória.
É nas lutas, ó Deus, que podemos perceber o seu amor, é nas lutas que podemos perceber o seu poder, e nós queremos te glorificar também em meio a nossas lutas e te pedir, Pai, nos dê essa força para resistir, ó Deus, às ciladas, às tentações, às armadilhas que muitas vezes o inimigo arma para querer, ó Deus, nos derrubar, ó Deus, para querer nos enfraquecer. Por isso, ó Pai, eu coloco a vida de cada um aqui essa manhã, que entrou aqui, ó Deus, talvez passando por muitas lutas. Pai, que o Senhor traga à memória sempre esse versículo da palavra de Deus, que nós precisamos é resistir, ó Pai, mas a certeza da vitória nós já temos em Cristo Jesus. Pai, abençoe cada lar aqui também representado. Se algum lar, ó Deus, está precisando de paz, como cantamos aqui, ó Pai, ó Deus, estenda a tua mão, ó Deus, em favor de cada lar, trazendo a paz, trazendo a harmonia, trazendo a presença do Senhor para dentro das nossas casas, ó Pai. Nós apresentamos o nosso coração, a nossa mente aqui diante do Senhor, esperando ansiosamente por uma palavra que virá dos céus para as nossas vidas, ó Deus. Nós colocamos diante do Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Continuemos louvando a Deus, sou feliz. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor
sentar. Olá, nosso informativo está no ar. Seja bem-vindo à Primeira Batista. Após o grande terremoto no Nepal, houve grande mobilização nacional e mundial para ajuda ao país. Nossa igreja, que é apaixonada por Deus e por pessoas, provou e mostrou isso mais uma vez participando ativamente dessa mobilização, ultrapassando o alvo em 20%. E ainda enviando o nosso missionário Yuri Breder, que está lá trabalhando no país. Apesar de estar tudo bem com Yuri, houve um outro terremoto, infelizmente matando mais pessoas, como vimos nos noticiários. Ouçam agora o recado do nosso missionário. Oi família, tudo bom? Como vocês devem estar vendo já nas notícias aí, teve um outro terremoto aqui e foi bem perceptível, né? Foi acho que 7.4 e o primeiro tinha sido 7.9, mas não quer dizer que um está próximo do outro, né? É só o número que está próximo, mas o grau, o outro foi muito mais intenso, porque essa é uma escala de logaritmo, né? Então vai multiplicando, não adicionando. Mas como as pessoas já estavam um pouco assustadas, né? Todo mundo correu para a rua, elas ficam assim um pouco tensas. Mas está tudo bem, a gente estava visitando a casa 1 do projeto Meninos dos Olhos de Deus na hora que começou a tremer. E a gente estava fora de casa, assim, então a gente estava num lugar seguro, então não aconteceu nada com a gente, está todo mundo bem. A nossa casa também não sofreu nada, continue orando pela gente. Olá, meus amigos do Brasil, graça e paz, o Jai Massi. Nós estamos aqui no Nepal e, para a glória de Jesus, queremos dar esse testemunho. Queremos agradecer todas as ofertas, todas as orações, toda a ajuda que tantas pessoas no Brasil têm dado ao Nepal. E nós estamos aqui com o comprovante, nós demos a entrada para comprar aquele veículo, né, que nós estávamos pedindo para Deus. Um veículo que vai chegar lá nas vilas mais distantes do Nepal, para ajudar aquelas pessoas que estão sofrendo tanto, levando mantimentos, levando o amor de Deus, a palavra de Deus. Então hoje nós demos entrada nesse veículo, ele vai chegar daqui a alguns dias, nós poderemos ir então para as vilas fazer essa obra de Deus. E como a gente sempre diz que a obra de Deus se faz em parceria, nós estamos aqui representando a Primeira Batista lá de Campo Grande, tem também outros parceiros e amigos do Brasil inteiro, outras igrejas, né? Também o Ministério Oriente por Herança, a MCM, o pessoal do CTMDT, os nossos irmãos nepales, estamos todos representados aqui, fazendo a obra do Senhor no Nepal, para glorificar o nome de Deus. Então nós queremos agradecer vocês e continuamos contando com as orações e com as ajudas. Deus abençoe. Hoje é sexta-feira, dia 15, nós estamos indo para uma vila, vamos distribuir várias lonas, né, para as pessoas cobrirem os lugares que foram derrubados, né, pelo terremoto, para elas poderem dormir debaixo, porque estão sem abrigo. E vamos tentar também passar o Filho Jesus. Então estejam orando por nós. Aqui foi uma das regiões muito afetadas pelo terremoto, a região de Bhaktapur. Mas nós estamos conseguindo, Deus está nos dando condição de ajudar muitas pessoas. Cremos que na próxima semana, né, o nosso planejamento é de levar aí em torno de 400 cestas para essas regiões mais afetadas, para as vilas. Nós estamos indo a caminho de uma vila e o cenário aqui, quanto mais nós vamos para as vilas, fica mais de mais destruição. Queria mostrar um pouquinho para vocês. Tudo muito destruído, mas nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para trazer esperança e revelar o seu amor nessas situações. Então, contamos com as orações de vocês. Assim que nós chegarmos lá, eu mando um outro vídeo, né? Mas a gente conta com as orações de vocês. Até mais.
Falta menos de um mês para a tão esperada Conferência MDA 2015, que acontece de 8 a 11 de junho com o tema Discipulado, Obediência a Cristo, Saúde e Crescimento para a Igreja. Estarão conosco homens consagrados como Joel Comiskey, conferencista e autor reconhecido internacionalmente como mentor de igrejas. Roberto Lai, presidente do Ministério Igreja em Células em Curitiba. Domingos Jardim, pastor sênior da Primeira Igreja Batista de Marília. E Josué Valandro Júnior, pastor sênior da Igreja Batista Atitude Central da Barra, no Rio de Janeiro. Você já pode fazer a sua inscrição em nosso site ou na secretaria da igreja. As vagas são limitadas. O Congresso Arte e Vida apresenta uma proposta muito especial para as mulheres. A oficina Mulheres Adoradoras. Palestrantes confirmadas: Edna Almeida, Ana Paula Nóbrega e Carol Breder. Não perca a oportunidade de participar de ministrações sobre identidade, vida de adoração, a prática da vida cristã e ainda períodos de louvor e testemunhos maravilhosos. Além de oficinas durante as manhãs e tardes, teremos também o nosso culto de celebração à noite, com muita música, adoração e palavra, com os preletores Yuri Breder, pastor Domício Júnior e Ana Paula Nóbrega. As inscrições já estão abertas no site congressoartevida.com. Mais informações pelo telefone 3041 4408, de terça a sexta-feira, ou através do e-mail congressodearte@gmail.com. Não fique de fora. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. O nosso informativo termina aqui, desejando ricas bênçãos do Senhor a você e a sua família. Graça e paz do Senhor, amém? Quantos motivos nós temos para glorificar o nosso Deus e agradecer, porque estamos aqui em paz, com essa liberdade tão maravilhosa de podermos crescer, né, de aprender na presença do Senhor com toda essa paz. Depois de ver esse informativo, né, o nosso coração realmente fica grato e em oração realmente por aquele povo. E nós continuamos aprendendo a palavra de Deus junto com as nossas crianças, e hoje nós vamos já estar aprendendo sobre um novo profeta, um profeta bem pouco falado, o profeta Obadias. E o nome do nosso tema hoje diz: Suba o Monte. Hoje nós vamos mostrar às crianças o princípio de que Deus é o Rei. O povo de Israel tinha se distanciado do Senhor Deus e eles haviam sido derrotados. E o povo de Edom, eles riram do povo de Israel, riram do povo de Deus. E Deus não se agradou disso. Então Deus diz ao profeta Obadias: profeta, eu preciso que você leve o recado a esse povo. E aí a palavra do Senhor diz que Deus mandou que Obadias dissesse. Olha só o que a palavra de Deus diz. Vocês não deviam ter ficado alegres com a desgraça dos seus irmãos de Judá. Não deviam ter zombado deles quando estavam aflitos. Quando eles sofreram a derrota, vocês não deviam ter roubado os seus bens. Então, Deus não se alegrou com isso e Deus não se alegra. E aí a palavra de Deus vai falando que Deus então ia restaurar. Esse povo ia se arrepender e eles seriam restaurados. O povo de Deus seria restaurado. E aí Deus iria julgar, porque Deus é o Rei. E Deus seria rei, mostraria que Ele é o Rei, que Ele agiria como Rei diante de todo aquele povo. Então as crianças vão entender que Deus é o Rei, Ele que controla tudo, Ele que tem todo o poder. Não adianta a gente rir quando o outro está perdendo. Mas a gente precisa se arrepender e entender que o Senhor está pronto a nos cuidar, a reinar sobre as nossas vidas, a controlar tudo e a nos julgar diante de toda e qualquer situação. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos falar o nosso versículo de hoje, todos juntos. Vamos lá? O povo de Deus subirá ao monte e dali governará, e o Senhor será o Rei. Amém. Estenda a sua mão, esteja intercedendo agora para a vida desses facilitadores. Nós tivemos ontem o day out, 120 crianças mais ou menos, e foi uma
uma grande bênção, né? Realmente um grupo de pré-adolescentes ali voltados para a presença do Senhor e uma equipe realmente ali também que pagou o preço. Nós queremos louvar a Deus pela vida dos facilitadores e das crianças que estavam ali. E vamos louvar a Deus também na nossa oração agora pela vida dos pré-adolescentes que também foram batizados na quinta-feira. Nós tivemos uma turma maravilhosa, quase 30 crianças, e ainda tem mais algumas que serão batizadas no domingo. E foi realmente uma bênção. Glória a Deus pela vida desses que já se entregaram e provaram ao mundo realmente que eles querem viver para Jesus. É uma geração realmente que faz a diferença e que tem dado certo e vai continuar dando certo, amém? Então glorifique a Deus aí na sua oração. Pai querido, nós te louvamos que o Senhor tem derramado bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Nós te louvamos porque tu és o nosso rei. O Senhor tem governado sobre a nossa vida, sobre o teu povo, tem cuidado de nós, tem realmente demonstrado o teu amor que é sem medida a cada segundo. Te louvamos, ó Deus, por tantas bênçãos que o Senhor derramou durante essa semana, a entrega desses pré-adolescentes ao batismo, ó Deus, esse day out, ó Deus, que o Senhor guardou, ó Deus, de uma maneira sobrenatural, Senhor, a vida desses pré-adolescentes durante todo esse dia de ontem ali, ó Deus, eles puderam se divertir, ouvir a Tua palavra e estarem crescendo um pouco mais diante da Tua presença. Pai, nós continuamos pedindo que o Senhor continue conosco, nos capacitando nesta manhã, durante todo esse dia, ó Deus, para que possamos continuar transmitindo esse ensino da Tua palavra e glorificando o Senhor como nosso Rei mesmo, ó Pai. Te adoramos e te adoramos, porque nós te amamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as crianças e depois os pré-adolescentes. Amém. Glória a Deus. Amém. Como vocês viram no VT, podem se sentar. Nós queremos enfatizar duas informações sobre o Congresso Arte e Vida. Então, dia 3 a 6 de junho. Lembrando que, para aqueles que não fizerem a inscrição, você pode participar à noite. As noites são livres. Então, dia 3 a 6 de junho. E a nossa conferência MDA, de 8 a 11 também de junho. O valor da inscrição é R$ 65,00, mas para quem é membro da igreja, você vai investir apenas R$ 52,00. Lembrando que as vagas são limitadas. Então, se você não quer ficar de fora, vai lá, faça já online a sua inscrição. Amém? Agora é um momento muito gostoso, um momento em que nós vamos conhecer os nossos convidados. Então nós gostaríamos de dar-lhe um abraço, perguntar o seu nome. Então gostaria que você ficasse em pé, você que é nosso convidado, que foi convidado por alguém a vir aqui ao culto, ou o próprio Espírito Santo trouxe você, ficasse um pouquinho em pé para que nós pudéssemos conhecê-lo. Quem são os nossos convidados? Desse meu lado aqui, tem algum convidado? Temos um irmão lá no fundo, temos as irmãs lá. Quem está perto aí, meus irmãos? Desse lado de cá tem mais convidados? Temos o irmão lá no fundo. Isso. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer recebê-lo e estar com você aqui nesta manhã. Nós vamos continuar louvando a Deus agora com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então você vai ter a oportunidade agora de trazer aquilo que o Senhor semeou na sua vida e devolver aquilo que é dele. Então faça isso com muita alegria, com muito louvor, cantando a Deus, trazendo seu dízimo e sua oferta. Eu ouvi as palavras de Cristo, olhai para os campos e pede mais obreiros para a seara, e orando eu
Jesus. Em palavras, ações e atitudes, refletirei sua luz. Se algum dia pros campos distantes o meu Salvador me convocar, eu responderei confiante: eis-me aqui para trabalhar. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus. Em palavras, ações e atitudes, refletirei sua luz. Seu reino jamais irá ter fim. Montanhas se abalam, firme ele está. Deus poderoso, grande eu sou, e o leão de Judá. O seu reino jamais irá poderoso, grande eu sou, e o leão de Judá. O seu reino jamais irá ter fim. Adoremos, adoremos a Jesus.
Senhor e a glória para sempre. Sim, teu é o reino, toda glória e poder, e para sempre louvarei. Teu é o reino e o poder, ó Senhor, e a glória para sempre. Sim, teu é o reino, toda glória e poder, e para sempre louvarei. Para sempre e sempre, aleluia, aleluia. 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 Rei dos reis, tu és Senhor, e Ele reinará para sempre. Teu é o reino e o poder, ó Senhor, e a glória para sempre. Sim, teu é o reino, toda glória e poder, e para sempre louvarei. Teu é o reino e o poder, ó Senhor, e a glória para sempre. Sim, teu é o reino, toda glória e poder, e para sempre louvarei. Para sempre louvarei ao meu Senhor e Rei. Ouvi de coroar ao Rei triuno Deus e sua glória, pois deixou o trono lá no céu. Rendei louvor ao Rei, porque nasceu por nós. Pra sempre adorai ao Rei Jesus, o Rei dos Reis. Sim, adorai ao Rei dos Reis. Glória, 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 pra sempre glória ao Rei Jesus. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Graça e paz dele para todos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? É um prazer, sempre a gente poder glorificar o nome do Senhor Jesus, adorar o nome desse Deus maravilhoso. E agora nós vamos meditar na sua palavra. Deus já tem falado conosco, Ele já tem ministrado os nossos corações. E agora vamos ouvir a sua palavra sobre algo muito importante para que todos nós meditemos e apliquemos na nossa vida. Você pode e deve viver sua nova vida. Isso pode parecer uma coisa meio assim, óbvia demais, você diga assim, mas claro que eu posso. Mas a pergunta é, você tem vivido a sua nova vida?
Essa é o tipo de pergunta assim, quando você fala assim, tudo bem com você? E a pessoa responde assim, tudo bem. Aí você pergunta a segunda vez, tudo bem mesmo? Bom, você está falando a verdade para mim? Aí a pessoa já fala, posso me abrir? É sempre assim, na verdade, a hora que você se aprofunda um pouco mais em algumas perguntas. Por isso, essa frase, apesar de parecer uma frase um tanto quanto óbvia, ela deve mexer com a gente agora, porque Deus quer trabalhar isso na nossa vida. Você pode e deve viver sua nova vida, porque a sua velha criatura, ela está querendo em todo tempo renascer, mas isso deve fazer parte do seu passado. Você deve expressar a vida da nova criatura. Você deve expressar a vida da nova criatura. Veja o que diz o texto em Efésios 4, 24b, que eu creio ser o centro dos versículos que seguem uma sequência, que começa no capítulo 4 e vai até os 4 primeiros versículos do capítulo 5 de Efésios. Ele diz assim, criado para ser semelhante a Deus. Eu e você fomos criados para sermos semelhantes a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Nós fomos criados por Deus para uma vida justa e santa. Nós somos criados por Deus para uma vida justa e santa, no sentido de que você pode dizer, então, já fui criado. Quando nós estávamos sem Jesus, nós éramos uma criatura. Quando nós somos alcançados por Cristo Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura, como se nós fôssemos recriados. Assim como a imagem de Adão e de Eva que pecaram no jardim, que Deus falou, agora essa criação, essa sociedade está caída, mas eu enviarei alguém para trazer algo novo. E essa obra foi feita em Cristo Jesus. E essa nova vida, essa nova criatura, ela tem 3 ordens aqui no texto. Aparece 3 ordens claras no texto para nós que somos novas criaturas. As ordens são: despir-se do velho homem, revestir-se do novo e comportar-se como filho de Deus. Veja só. Despir-se do velho, revestir-se do novo e comportar-se como alguém pertencente ao reino de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios e antes de entrarmos nessas três ordens, só para a gente dar uma passeadinha, que é importante a título de introdução a esses 3 pontos. Veja o que diz Paulo aos Efésios, e para todos nós, porque é a palavra de Deus. Ele diz no capítulo 1, versículo 4, eu quero que você, em nome de Jesus, tome essa palavra para você. Tome essa palavra para você, tome essa palavra para você. Efésios capítulo 1, versículo 4. Olha que lindo isso aqui, ó. Preste bastante atenção. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Agora, meus irmãos, prestem atenção na pergunta que eu vou fazer e responda com toda a sinceridade. Você sabia que você foi escolhido por Deus, que você é um escolhido de Deus, desde antes da fundação do mundo? Quantos sabiam disso? Levante a mão. Quantos já sabiam dessa verdade? Glória a Deus, muitas pessoas. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acredita mesmo nisso? Você acredita que você é um escolhido de Deus desde antes da fundação do mundo? Isso é muito tempo atrás, não é, gente? Quando Deus estava criando o mundo, Ele já tinha escolhido você. E veja que Ele escolheu você para lhe dar o quê? Uma identidade. Veja só,
Olha o que está escrito: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Quer dizer que Deus escolheu você desde antes da fundação do mundo. Ele separou você para você ser o quê? Filho. Essa é a sua identidade. Quando alguém pergunta qual é a sua identidade, minha identidade é filho de Deus. Eu sou filho de Deus, escolhido antes da fundação do mundo para ser filho de Deus. E esse filho de Deus significa que você é um santo de Deus. Você nasceu para ser santo, você nasceu para ser irrepreensível. Amém, irmãos? Diga comigo assim: eu sou escolhido de Deus desde antes da fundação do mundo para ser filho de Deus. Amém? E diga assim: como filho de Deus, eu sou santo e irrepreensível. Amém, amados irmãos? Você foi escolhido para isso. Se você for caminhando, já que você está com a Bíblia acessada, ou a sua Bíblia é aquela que vira a página, você pode ir virando as páginas, ou passando o dedinho aí na sua Bíblia eletrônica. Veja só, veja, capítulo 2, ele nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo. Veja que aqui Paulo já começa dizendo, olha, baseado nessa identidade que foi dita no primeiro capítulo, quero dizer para vocês, que vocês antes eram criaturas que eram dominadas, veja só, pelo príncipe da potestade do ar, Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você não é filho da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, quer dizer, nós andamos no meio deles, e como nós ainda não sabíamos da nossa eleição, nós andávamos segundo as inclinações da carne, está escrito, ó, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Veja, do pensamento, preste atenção nisso, a vontade da carne e dos pensamentos, ou seja, assim como eu pensava quem eu era, assim eu agia. Antes de conhecer Jesus, antes de conhecer a minha eleição, eu agia como se não fosse de Deus, apesar de já o ser. Você diz, pastor, que confusão é essa que você está fazendo aí? Não é? Amados irmãos, olha, quantos aqui foram escolhidos desde antes da fundação do mundo? Levanta a mão. Pois é, então, quando Deus faz uma escolha e Ele determina, pronto, é um decreto irrevogável. Então você já é de Deus desde antes da fundação do mundo. Só que Ele está dizendo, como você não sabia disso, você não andava como um filho da luz, você andava como um filho das trevas. E é isso que ele está dizendo aqui. E aí ele vai lá e diz, você vai passando a mãozinha aí, vai mudando as páginas da sua Bíblia, e aí no capítulo 3 ele fala sobre o nosso chamado. E ele fala que há uma revelação que não tinha sido dado antes, mas que agora a igreja pode viver dentro desse chamado de Deus. Quando ele chega no capítulo 4, ele diz como você cumpre o chamado de Deus. Você cumpre o chamado de Deus como? Nos dons do Espírito, que Ele mesmo deu. Então tem que ter unidade na fé, e tem que agir sobre o Espírito baseado no dom que Deus deu para você. E aí vai continuando, chegamos ao versículo 17, que é onde nós vamos
que nós tiramos esses 3 itens: despir-se do velho, revestir-se do novo e comportar-se como um filho, que vai do versículo 17 do capítulo 4 até o 4º versículo do capítulo 5. Então agora nós vamos meditar profundamente, baseado nisso que você já tem. Você é um filho de Deus, escolhido por Ele mesmo desde antes da fundação do mundo, para viver uma vida de santo e irrepreensível. Para isso você foi chamado, para isso você foi capacitado. Há um poder dentro de você, e Paulo vai insistir com o Espírito Santo na sua carta, para dizer, é o Espírito Santo que está dentro em você, que vai capacitar você para viver essa sua nova vida. Amém, irmãos? Se os irmãos entenderam bem isso, amados, prometem que vão guardar isso, porque nesta carta é muito importante, porque Paulo vai tratar de como você, ele começa tratando de como você se vê, para mostrar à igreja que hoje nós temos um novo pensamento a respeito de nós mesmos. Nós não somos o que éramos, aliás, nunca fomos o que achávamos que éramos, mas quando Deus se revelou a nós, nesse tempo que se chama hoje, nós nos tornamos uma nova criatura para o qual fomos criados para ser. Então, o primeiro ponto é despir-se do velho. Vamos ler o texto? Está lá na tela. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Algumas Bíblias trazem vaidade dos seus pensamentos, porque o pensamento dos homens são vãos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em questão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então aqui nesses primeiros versículos vamos tratar do velho homem, que você deve é como se tivesse uma roupa velha e você tivesse possibilidade de colocar uma nova. Aquela roupa está fedendo, você fica parecendo um maltrapilho, e você fica insistindo em vestir aquela roupa que não é mais sua, que já passou o tempo, que acabou, que apodreceu, que não é a roupa que você deve estar vestindo. Então, Paulo diz assim, olha como eram os homens, características do velho homem. Eles eram vaidosos em seus próprios pensamentos, modo de vida vão, superficial. Eles estavam obscurecidos de entendimento, ou seja, uma mentalidade sem a luz da verdade, ignorantes no tocante a Deus, sem o conhecimento, ali está errado, sem o conhecimento do Deus verdadeiro. E eles eram duros de coração, ou seja, estavam petrificados pela falta de sensibilidade. Veja se não é isso que o texto diz. Amados irmãos, como nós pensamos a nosso respeito, assim somos. E o modo de vida que os homens que não têm Jesus vivem é por causa do ponto de vista com o qual eles enxergam a vida. Eles pensam assim. E aqui está dizendo, são vãos. E quando os homens se esqueceram de buscar a Deus, estão na ignorância de Deus, a vida perde o sentido. Paulo está dizendo, não tem significado maior, o significado é tão pequeno, é tão superficial, os homens nem sabem mais para o que estão vivendo, e eles então vivem o que eles podem viver de prazer, de alegria neste mundo, porque eles não têm esperança de nada. Veja só, então eles ficaram, por causa dos seus pensamentos, o seu entendimento ficou obscurecido. Eles são ignorantes com relação a Deus, e por isso se tornaram duros de coração. Veja aqui, amados irmãos, que há e olha, presta atenção nisso, porque depois você vai ver a hora da nova criatura. Tem uma ligação. Parece que aqui Paulo está dizendo que tem uma escala onde os homens vão se afundando. Parece que há um caminho. Primeiro ele diz assim, olha, a primeira parte está aqui no pensamento deles.
E eles começam a pensar certas coisas e vão pensando isso e vão acreditando que as suas próprias mentes podem produzir, independentes de Deus, alguma coisa que preste. Mas só que o que acontece com eles é que eles vão ficando cada vez mais na escuridão. Na escuridão, o entendimento deles os leva a viver um modo de vida distante de Deus. E aí, como eles vão achando normal e que eles acham que não tem outro estilo de vida para viver, eles vão ficando com os corações endurecidos. Você viu que saiu de uma área, que é, está aqui no pensamento, caiu para o coração e produziu comportamento. Ah, tudo é assim mesmo. Ah, o que eu posso fazer? Vamos viver na vida aí. Vamos. E aí os homens vivem um modo de vida vão. Agora, vamos à frente, amados irmãos. Se eles têm essas características, tem as consequências. Qual que é a consequência? Se tornam insensíveis, sem consciência do pecado. Tudo é relativo. Depravados, a palavra ali é azeugeia no grego, que significa indecência pública de um tipo desavergonhado. Ou seja, quando você vai se tornando insensível por acreditar que a vida é desse jeito, por pensar na vida no modo como os gentios pensam, aqueles que não são da família de Deus, que são povo de Deus, então você começa sem consciência do pecado. Depois você fala, vamos se entregar a tudo. E depois o outro passo é que ele se torna sedento pela impureza. Ou seja, a avidez para fazer o desejo da carne se torna algo incontrolável dentro deles. Porque eles dizem, a vida não tem sentido, não conheço algo maior, eu não tenho uma experiência maior, a vida é essa aqui, então vamos aproveitar a vida. E ele está dizendo isso. Isso acontece com as pessoas. Não acontece de uma hora para outra. Há um caminho que o pecado vai tomando as pessoas, na insensibilidade, depois na depravação, depois eles se entregam totalmente a todo tipo de impureza. Veja o que diz o texto a seguir, amados irmãos, prestem atenção. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Aí vem um ponto, assim é a velha criatura e assim pensam as pessoas que não conhecem a Deus. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Aqui Cristo não é somente o mestre, ele também é o ensino, ele é a própria matéria de estudo, ele é tudo. Não foram assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Ou seja, esses desejos, eles querem produzir algo, eles prometem algo que eles não vão dar. Você está sendo enganado. A serem renovados no modo de pensar, quer dizer, não pensa mais como você pensava antes. A revestir-se do novo homem, criados para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. A palavra que nós vamos ver é que Deus está mostrando que nós devemos abandonar de vez e para sempre o modo antigo de viver e revestir-se do novo homem. Você pode estar pensando assim, mas vem cá, pensa comigo, se eu já sou escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo, e eu já sou escolhido por Ele, separado por Ele para ser santo e irrepreensível, eu não tenho mais que ficar pensando nessas coisas, o velho homem já passou. Paulo sabe o que ele está fazendo aqui, amados irmãos, vocês estão vivendo num mundo que constantemente, por isso ele fala do principado da potestade que agora atua neste mundo, olha, nos filhos da desobediência, ele está dizendo, vocês constantemente serão convidados a retornarem para a velha vida,
Porque o mundo, ele vai vir com muitos atrativos. O mundo é sedutor. E você vai pensar assim, puxa, olha aqui. Olha essa coisa aqui. Olha como o mundo está me atraindo. E você fica lá envolvido com as coisas do mundo. E vem coisas assim muito sedutoras, de maneira que você às vezes não entende muito bem que você está sendo, ele está dizendo, enganado como você era antes. Mas agora você tem a luz do conhecimento de Cristo. Vocês conheceram a Cristo. Vocês não podem fazer o que eles fazem, porque eles fazem no engano, e vocês já sabem o que é que o mundo faz. Vocês já sabem que existe um inimigo chamado Satanás. Vocês já sabem como é a sua carne. Então não vivam mais como viviam antes. Por isso que ele está fazendo, eu estou avisando, porque Paulo já tratou disso no primeiro capítulo, ele já tratou disso no segundo capítulo, mas quando chega no 4, ele diz, apesar da identidade de vocês, apesar do chamado de vocês, cuidado, vocês estão no mundo, vocês não são do mundo, como disse Jesus, mas vocês estão no mundo, e tem que tomar cuidado. E aí Paulo diz assim, revistam-se do novo. Porque a nova criatura é aquela que conheceu a Cristo, aprendeu quem é Cristo, deu ouvidos ao próprio Cristo, e aqui é na pessoa do Espírito Santo, e foi instruído. Cristo, além do mestre, era o próprio conteúdo. Então, como isso é a nossa nova característica, a exemplo da velha, também tem que ter, e deve ter, as consequências. Nós estamos livres da velha criatura. Ela não pode mais nos dominar. Por quê? Tem hora que alguns de nós somos tentados a dizer, pastor, sinceridade. Não. Pastor, sinceridade. É impossível viver sem pecado algum. Aqui entra um ponto em que alguns, na minha opinião, já perverteram a palavra de Deus, dizendo, por exemplo, que o crente não peca mais. O crente pode não pecar mais. Mas se nós tivermos pecado e negarmos o nosso pecado, esse é o pior tipo de mentira que nós podemos cair. Mas a Bíblia diz o seguinte, se dissermos que não temos pecado, tornamo-lo mentiroso. E a sua verdade, verdade de novo, que conhecemos, não está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Paulo está no mesmo contexto em que João escreveu a sua carta, no mesmo tema em que João escreveu a sua carta, dizendo assim, olha, vocês não podem se enganar nem com uma coisa nem com outra, vocês ainda estão sujeitos a errar, vocês vão errar, mas agora vocês não erram mais porque são escravos do erro. Você entende? Você não erra mais porque às vezes, amados irmãos, Satanás nos enganou, dizendo assim para nós, é o seguinte, tem certos pecados que não dá não, você vai sempre cometer certos pecados. E aí talvez nós mais religiosos, assim, vou me incluir nessa, você pode estar dizendo assim, eu não. Não. Por exemplo, você fala mal de alguém? Você tem alguma coisa dentro do seu coração que você ainda não conseguiu vencer com relação a algum relacionamento? Com relação a alguma pessoa? E talvez você esteja dizendo nesta manhã, mas pastor, aquilo o senhor não sabe. Você não sabe o quanto aquilo me feriu. Estou muito ferido. Eu fui abusada, eu fui enganada, eu fui enganado, eu fui abusado. Há tantas coisas que acontecem para nos ferir, né, amados irmãos? A gente ouve cada história e a gente entende por que as pessoas estão feridas. E elas se tornam escravas daquela ferida. Mas também há tentações. E Paulo vai falar muito aqui sobre a questão da sexualidade.
que parece que é impossível para algumas pessoas. Eu já conversei, já aconselhei com centenas de jovens, não só aqui em Campo Grande, mas nos lugares onde eu vou, e agora já não faz parte mais apenas da geração mais jovem, muitos senhores que são escravos, por exemplo, da videopornografia, se tornaram viciados na videopornografia. E Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, nós já fomos livres disso. Se vocês têm o conhecimento exato de quem vocês são, vocês não podem viver esse tipo de vida. E Paulo está dizendo assim, então não se deixe enganar, você já foi livre da velha criatura, agora você tem uma mente nova, não pense como eles pensavam, eu preciso disso, não, agora você foi separado, você foi justificado e santificado na verdade. Baseado nisso, como nós devemos nos comportar? Nós devemos nos comportar como filhos de Deus. Dá uma olhada no texto, ó. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo, o Filho de Deus, deixa eu falar isso aqui, fecha parênteses, nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos que você é. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Eu estava lendo 2 livros a respeito de Efésios, aliás, 3, e ele estava mostrando, mas eles tentaram fazer uma listinha. 3 autores tentaram fazer uma listinha. Me agradou muito uma lista que John Stott fez a respeito do comportamento. E aí agora, eu vou pedir para você que você fique olhando, e aí você vai se avaliando, se você está mais se comportando como velha criatura ou como nova criatura. Vamos participar mais agora? Então preste atenção na tela, eu vou pôr ali na tela, tomara que não, aqui. Muito bem. Olha só, a velha criatura, Paulo está dizendo nesse texto, eu estou dando uma resumida para os irmãos, que o texto é longo, mas eu não podia assassinar aquela sequência do pensamento de Paulo, então nós tivemos que ir até o capítulo 5 nesses versículos. Mas olha só, está dizendo, como vocês são novas criaturas, não contem mentiras, fale sempre a verdade. Desde aquela mentira, fala que eu não estou, né? Não contem mentiras, falem a verdade. Amém, amados irmãos? Numa mensagem passada nós aprendemos que quem ama é sincero. Lembra da mensagem? Quem ama, eu aprendi uma, pastor Jean, para guardar aquela mensagem. Quem ama, SHSAP.
Quem ama é sincero, quem ama honra, quem ama serve, quem ama abençoa, quem ama pacifica. Veja só, não contem mentiras, mas falem a verdade. Não percam a calma, no sentido, eu pus aqui até para não ficar uma frase muito grande, mas o sentido é que assim, você pode até se irar. Jesus se irou? Vocês acham que Jesus se irou? Sim ou não? E aquela hora que ele entrou no templo e derrubou tudo, ele fez assim: olha, fiquem tranquilos, mas eu vou pegar o chicote, eu vou derrubar todas as bancas de vocês. Dá licencinha um pouco aí. Paf, cuidado aí, eu vou puxar, hein? Foi assim que Jesus fez? Porque a palavra ali diz: o zelo por sua causa me consome. Significa que Jesus, ele ficou. Como que pode uma situação dentro dessa na casa de Deus? E aí então, mas Jesus tinha domínio sobre a sua ira, e ele sabia. A palavra aqui diz, John Stott, ele diz assim, a palavra aqui é assim: controlem a sua ira. Você entendeu? Controle a sua ira. Você vai se irar. E outra coisa, não permita que a sua ira vá até ela vença o pôr do sol, nasceu outro dia e você está com a ira guardada. Aí já é perigoso para você. Essa ira vai te consumir, vai te produzir um sentimento de vingança. E isso é muito perigoso. Então, não percam a calma, tenham domínio próprio. Outro, não furte. Trabalhe e contribua. O furto aqui, você viu que é a palavra correta, é furto. Não está falando sobre você roubar. E furtar, existem várias maneiras de furtar, não é, amados irmãos? Quando você engana alguém e toma dele mais daquilo que você realmente viu que era para você, isso é furto. Você está agindo com dolo, você está enganando a pessoa. Então, ele diz assim: você que fazia isso, não faz. Trabalhe, se esforce, você só ganha dinheiro com muito trabalho, não é verdade? O dinheiro que vem fácil, você tem que falar assim: espera aí. Então, trabalhe, e lá ele está falando sobre trabalho, trabalho com suas próprias mãos, corra atrás, e aí você vai ter dinheiro. E trabalhe bastante, porque aí você vai ter, quanto mais trabalho você tiver possibilidade, trabalhe, pegue o seu dinheiro e contribua, não guarde para si. Assim é que se porta a nova criatura. Quem guarda para si está cheio de avareza e cobiça. Então, a velha criatura usava a boca para o mal. Não use a boca para o mal. Ou seja, ali está dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, quer dizer, nenhuma palavra podre. E podre não é só palavrão, envolve palavrão também. Né? Envolve palavrão. Mas quem diz o que é palavrão ou o que não é palavrão é a cultura daquela língua. Tinha coisas que eram considerados palavrões, que são palavrões em uma cultura e não é palavrão na outra. Mas não é que o sentido só de falar um palavrão no sentido de falar besteiras. Mas aqui é o sentido de você usar a boca para ferir, para causar contenda, para fazer fofoca. Esse aqui está dizendo: não use a boca para o mal, mas use-a para o bem. Use para, ali a palavra diz assim, alguma coisa que traga graça, a graça de Deus. A sua boca é uma boca abençoada, amém? E aí ele está dizendo assim: não sejam mais. A velha criatura é maldosa e amarga, ela é cheia de amargura, ela tem uma tendência a ficar com aqueles traumas. Ixi, a pessoa é cheia de espinho, e você vai falar com a pessoa, e a pessoa é toda... Você já viu? Às vezes eu noto assim, e algum tempo atrás Deus me ensinou, se uma pessoa não passa por mim, e são N pessoas...
que ela não cumprimenta, e de repente ela vai ali e cumprimenta o outro, não quer dizer que ela não esteja me desconsiderando. Mesmo porque eu já vi muitas pessoas falando, pastor, olha lá, o fulano, ele é assim, ele vem, aí quando ele precisa de alguma coisa, passou por aqui, não cumprimentou, e geralmente não foi a pessoa que foi cumprimentar aquela, foi a outra que a veio cumprimentar, e a pessoa está tão machucada na sua autoimagem, que o seu complexo de inferioridade se tornou um Deus na vida dela, e ela é controlada por essas coisas. Qualquer coisinha, não pode sair mais de casa. Se alguém fez alguma coisa, já volta. Está vendo, viu? As pessoas. Para de amargura. Você tem em Cristo Jesus e na cruz de Cristo toda a cura que você precisa. E se você quer ajuda, busque ajuda, para que esse mal não lhe controle mais, porque senão você vai ficar maldoso e amargo. A nova criatura foi criada para ser bondosa e amorosa. Assim que nós temos que ser bondosos e amorosos. A pessoa ameaçou de pedir perdão, você fala, meu irmão, eu não sinto no que eu preciso te perdoar, não. Você já viu gente que tem esse coração? Eu já vi alguns, mas o pastor Gilson, ele tem uma capacidade inacreditável. A pessoa vai dizer, meu irmão, ontem mesmo eu vi ele fazendo isso, de uma pessoa que veio pedir perdão, até com relação à igreja mesmo. Ele agiu com tanto amor e com tanta bondade, que eu falo assim, isso é uma demonstração, não somente de um homem que prega, mas que eu vejo que ele vive. Amados irmãos, nós somos novas criaturas, nós podemos. Você sabia que a gente pode ser bondoso e amoroso? Porque tem gente que fala assim, não sei, eu não consigo isso daí. Por que não, meu irmão? Por que não, minha irmã? Você nasceu de novo em Cristo Jesus para as novas coisas nele, para uma nova vida nele, e aí você pode ser bondoso e amoroso. Aqui, em outras listas, eu não quis assassinar a lista do John Stott, mas existem umas outras comparações muito interessantes a respeito desse ponto aqui. Ele está falando daqueles pecados ligados à sexualidade, todos os tipos de pecado, não somente piadas sobre o sexo. Mas eu acho que o contexto que John Stott pôs é interessante, sabe por quê? Porque ele está falando assim, olha gente, para eles virou tão normal esse tipo de sujeira, o mundo está tão afundado. Veja que Paulo estava vivendo no tempo em que Roma dominava todos, e o Império Romano, ele era carregado de imoralidade, de coisas desavergonhadas, que estavam expostas para quem quisesse ver. Era uma coisa horrível. Eu fico falando assim, parece que aqui também não é assim, né? Mas era uma coisa exposta, desavergonhada. Eles começavam a fazer piadas. Meus irmãos, eu não sei como, e hoje quando eu estou perto eu falo, tira isso daí, você está dizendo, não sei como a gente consegue assistir certas coisas na TV, bom, não eu, né? Graças a Deus, eu já fui livre dessa escravidão, mas assim, não tem gente que parece que não tem o controle, não tem a possibilidade. Eu acho que a gente tem que assistir TV agora com um taco de beisebol do lado. Assim, se não tem controle, você joga o taco de beisebol na televisão. Agora, sabe por quê? Porque virou uma coisa tão desavergonhada que as pessoas começam a rir. Isso aí, vai ligar para isso? É isso que ele está falando. Ei, vocês não devem nem passar perto disso, e você já virou piada, não pode, amados irmãos, eu tenho muito cuidado sobre os julgamentos que a gente faz sobre as coisas. A gente precisa, amados irmãos, o mundo é o mundão, e nós não pertencemos a este mundo, não devemos agir como o mundo age. E Paulo está falando assim, ao invés de vocês tratarem isso do jeito que o mundo trata, deem graças a Deus pela sexualidade sadia que vocês podem viver. Vocês podem viver uma sexualidade sadia, Deus criou o sexo para o seu próprio prazer também. Então vivam disso de uma maneira saudável.
Mas não tratem jamais desse assunto como o mundo trata. Não é? E nós precisamos prestar bastante atenção nisso, porque senão nós somos envolvidos e engodados por um pensamento do nada a ver. O que tem e tal. Dá uma olhada na vida das pessoas que falam isso. Porque eu já falei que tem 2 demônios que são irmãos gêmeos. O primeiro chama que tem, e o segundo chama nada a ver. E esses 2 demônios combinados, eles fazem um estrago terrível. O convite da palavra de Deus é: fuja até da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Então não fique com gracejos indecentes. Amém, irmãos? Eu queria convidar você a ficar em pé. Eu não sei se dá para conversar com o cérebro. Dá para conversar com o cérebro, Vladimir? Dá para conversar? Então vamos conversar com o nosso cérebro. Sabe por quê, amados irmãos? Eu noto assim, o nosso cérebro parece que ele fica tão treinado com certas coisas, que quando eles recebem coisas diferentes, há um estranhamento, parece, e ele bloqueia aquilo ali. Às vezes a gente não presta atenção direito, a gente dorme, a gente vai, e de repente alguém fala para a gente, algum outro dia, você fala: olha aí, nunca tinha ouvido isso. Já ouviu sim, você já ouviu 500 mil vezes, mas aquilo caiu de maneira diferente. Por quê? Porque você estava aberto para aquilo. Como eu não confio em mim mesmo, e eu convido você a não confiar em si mesmo, no seu eu longe de Deus, abandonando aquela velha criatura que era egocêntrica e hedonista, feche os seus olhos agora e peça ao Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos, diga: Espírito Santo de Deus. Você pode conversar com o Espírito Santo e diga assim: Espírito Santo de Deus, eu não tenho condições por mim mesmo e segundo as minhas próprias forças de viver a realidade para o qual eu fui criado em Cristo Jesus. Mas, pelo teu poder que habita em mim, pelo conhecimento que alcancei em Cristo Jesus, segundo a sua revelação na palavra de Deus, eu agora tomo posse da minha nova vida, porque eu sou de Deus, eu sou nova criatura, e eu não quero mais viver a minha velha vida, porque ela não é mais minha, nunca foi, e por isso agora eu tomo posse, eu tiro a roupa velha, para colocar a minha roupa nova, eu estou me despindo definitivamente da minha velha criatura, e eu estou vestindo a minha roupa de nova criatura, para me comportar como Jesus se comportava, como o verdadeiro Filho de Deus, porque Jesus é a verdade, a sua vida é a verdade, essa é a vida que eu posso viver, e é a vida que eu quero viver, em nome de Jesus. Meu irmão, agora fala para o Espírito Santo, testifica isso dentro do meu coração, guarda isso na minha vida, e eu quero ser uma testemunha viva do poder transformador de Jesus. Deixa isso cair no teu coração. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai, que nos escolheu em Cristo desde antes da fundação do mundo, que a graça do Filho, que na plenitude dos tempos entregou a sua vida na cruz, que a graça do Filho, que a unção e o poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida, para que você viva intensamente, como nova criatura, sua nova vida, como um novo homem, uma nova mulher, que você foi criado para ser,
à imagem e semelhança de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar um pouquinho, meus irmãos. Eu vou pedir que os irmãos me aguardem até chegar lá na porta.